Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo aqui tá indo pro YouTube, mas ele também vai lá pro Instagram. Inclusive, esse vídeo aqui tá sendo feito porque eu deixei lá na caixinha, lá nos stories, pra galera perguntar as curiosidades sobre viagens internacionais, como foi viver fora do país. Quem me acompanha aí no YouTube há mais tempo já viu até vídeos de quando eu tava fora. Quem tá no Instagram também há mais tempo sabe que eu já estive fora de, não, né? Do Brasil. Então, se tiver algum erro de gravação aí, vocês me desculpem. Eu pretendo não editar esse vídeo, ou se editar bem pouco. São 10 horas da noite agora, foi o único momento que eu consegui parar pra gravar. Eu estou com essas perguntas já faz bastante tempo. Mas se você tá aqui no YouTube e ainda não me segue lá no Instagram, tá mais do que na hora de ir lá. Então me segue, tá aqui aparecendo na tela qual é o meu arroba e é só ir lá. Então eu não quero me estender muito, eu quero responder todas as perguntas e quero ser bem. Quero ser objetiva, mas ao mesmo tempo eu quero passar o máximo de informações que eu conseguir, tá? Então, se depois desse vídeo ainda ficar alguma dúvida e vocês quiserem saber mais alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários. E se você tiver no Instagram, é só deixar aqui também nos comentários do vídeo, que provavelmente vai pro IGTV, né? Porque o Reels, ele não vai comportar esse vídeo aqui. Enfim, let's go. Uma pergunta que fizeram lá pra mim foi a questão econômica para estrangeiros. É complicado, né? A gente comparar Brasil com fora do Brasil. Todas as perguntas que eu for responder aqui vão ser referentes ao local que eu morei, que foi a Inglaterra, foi a Europa, tá? Então, se você tá assistindo e tem intenção de ir para os Estados Unidos, provavelmente vai ter alguma diferença, né, da Europa para os Estados Unidos. Mas eu acho que, no geral, a coisa é bastante parecida, né? Então, eu acredito que vai servir se você tiver com a intenção de estar na América do Norte, tá? Então, questão econômica. A questão econômica é a seguinte, a gente não consegue comparar muito, porque quando você tá fora, você está gastando no dinheiro local. Então, é como se você estivesse gastando em reais, tá? Então, é um pouco difícil a gente comparar. Lógico que o poder de compra do europeu, do americano, é infinitamente maior do que o do brasileiro em todos os sentidos, tá? Isso tanto em bens como carros, né? Tanto quanto alimentação, enfim. A única coisa que eu achei que o Brasil é melhor do que lá é o nosso poder de compra com relação a imóveis, tá? O britânico, ele não tem o costume, ele não tem a cultura de investir em imóveis, pelo menos não a sua maioria. Então, não é uma prioridade na vida deles, na verdade, comprar um imóvel. E nós, brasileiros, nós temos essa cultura de que a gente tem que ter a nossa casa própria. Outra coisa, os imóveis na Inglaterra são extremamente caros, então a maioria das pessoas lá, que são de uma classe média, digamos assim, conseguem comprar suas casas depois que se aposentam, tá? Então, normalmente, passam a vida morando de aluguel. Uma coisa que no Brasil também ocorre, mas a gente corre atrás para ter o nosso, né? O nosso cantinho próprio, tá? Então, lógico, a economia é muito diferente, nós estamos falando de um país de primeiro mundo com um país de terceiro, então é muito difícil fazer esse tipo de comparação, até não gosto, porque obviamente tudo que eu disser aqui você vai falar pra mim que estar fora é muito melhor do que estar aqui. Então, é uma comparação que eu acredito que seja desleal para com o Brasil, entendeu? Então, eu prefiro não me estender muito nessa parte econômica. Teve bastante pergunta com relação à minha maior dificuldade de estar fora. Eu acho que a minha maior dificuldade de estar fora foi estar longe das pessoas, né? Foi estar longe da minha família, das pessoas do meu convívio, dos meus amigos. Foi ter que acostumar com pessoas novas. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, tá? Foi com relação às pessoas, tá? Porque eles são muito diferentes de nós, muito mesmo. Então, eu tive pouco contato com brasileiro quando eu estive fora, então pra mim foi muito complicado eu só lidar com nativos, tá? Demora a conseguir emprego. Gente, aqui eu vou ser super sincera com vocês, tá? Eu fui pra Inglaterra por 2 vezes, eu morei lá, mas em nenhuma delas eu estive legal ou com visto para trabalho, tá?
Então, o que eu fiz lá foram bicos, entendeu? Eu fiz bico, tá? Então, eu cuidei de um senhor que tava de cama, né? Tava adoentado. Eu fiz maquiagem, fiz cabelo, fazia unha. Então, assim, eu fui fazendo bicos pra poder sobreviver, digamos assim, pra poder ter a minha renda, tá? Mas eu não arrumei emprego, né? Como a gente diz aqui, de carteira assinada. Lá não existe isso, tá? Lá são contratos, mas eu não fui atrás porque eu não estava apta, eu não tinha visto para trabalhar registrado, digamos assim, pra gente entender aqui no linguajar brasileiro, né? Eu não tinha como estar registrada porque eu não tinha visto para isso, então eu não fui atrás porque não era intenção estar ilegal ou trabalhar ilegalmente dentro do país, tá? Então fiz meus biquinhos lá, que também não era o certo, mas eu precisava ter além da renda que eu tinha aqui no Brasil, eu precisava ter uma renda lá também, entendeu? Eu precisava ganhar em Libra, né? Eu precisava ter alguma coisa que me rendesse em Libras, tá? Porque a Libra é muito mais cara que o real. Então, foi só por isso. A outra pergunta também que teve bastante: qual adaptação, como foi a adaptação, língua e costumes? Eu saí do Brasil já falando inglês, tá? Eu já tinha estudado inglês aqui por mais de 10 anos. Então, eu tive uma certa dificuldade, porque, obviamente, o inglês que a gente aprende aqui, por mais que você aprenda, não é a mesma coisa que você estar lá, dentro do país, né? Falando a língua, escutando a língua, vendo a língua o tempo todo. Quer dizer, se você não tá em meio de brasileiros, que foi o meu caso, tudo que te cerca está em inglês, né? Ou na língua que, do país que você estiver morando. Então, foi difícil, óbvio, mas eu senti uma dificuldade maior nos 2 primeiros meses que eu estava lá. Porque existe uma diferença muito grande, né, gente? Normalmente aqui no Brasil a gente tem aula de inglês, a gente não tem aula com nativo, né? A gente tem aula com professores, mas não são nativos, né? Não são pessoas que são mesmo do país. Então tem aquela coisa do sotaque, né? O sotaque local, do lugar que eu tava. Então, a televisão é completamente diferente. Você assistir uma televisão em inglês e ter aula de inglês, entendeu? Então, eu acho que os 2 primeiros meses foi bem complicado, assim, na questão idioma, tá? Mas depois eu tava já super tranquila, mas porque eu já falava inglês aqui no Brasil, então foi uma questão mais de adaptação com sotaque do que com a língua propriamente dita, tá? Os primeiros dias. Bom, como eu disse aqui, os meus primeiros dias lá. Como que eu vou explicar? Os primeiros dias são mágicos, né? Você tá num local completamente diferente, você quer conhecer tudo. Tudo é lindo e maravilhoso, né, gente? Como qualquer lugar que você vá, os primeiros dias são lindos, né? E depois é que você vai sentindo mesmo a pegada mesmo do lugar, né? E lógico que tem muita diferença, né, gente? Não tem o que comparar, né? É totalmente diferente, né? Os meus primeiros dias foram anestesiados, digamos assim. Eu tava bem anestesiada, eu tava muito extasiada, né? Muito ansiosa, feliz. Era um misto muito grande de sentimentos, porque a Inglaterra foi um país que eu quis ir por muitos anos e achava que nunca ia conseguir, e consegui. E fui pra morar, então aquilo pra mim tava sendo uma coisa assim surreal. Então eu tava anestesiada nos primeiros dias. Não consigo definir exatamente o que passava na minha cabeça assim nos primeiros dias. Nem me recordo muito bem, pra falar a verdade. Só me recordo de estar muito, muito feliz e muito extasiada, né, com a situação. Semelhanças do Brasil com a Inglaterra, gente, que acho que é quase nada. Não consigo achar nenhuma agora. Uau, quase nada, gente. Ai, se alguém que estiver me assistindo aí tá morando fora até hoje e lembrar de alguma coisa assim que seja igual, me fala, porque agora não consigo lembrar nada assim que me lembre que eu estava lá e falava, no Brasil é igual. Não consigo lembrar de nada agora. Adaptação de clima local. O clima é complicado, lógico, é totalmente diferente do clima brasileiro. No começo eu tava até achando ótimo, porque lá tem menos sol, menos calor, então pra gente que é brasileiro e não gosta muito do verão, é uma grande coisa, né? A gente
Ficar até contente de não ver tanto sol, não sentir aquele calor, não ficar suando igual louca e tal. Eu não senti uma dificuldade de adaptação com o clima. Primeiro porque eu gosto muito de frio. Segundo que as casas são super preparadas pro frio que faz lá, né? Então a gente chegou a pegar menos 10 graus, mas eu não senti esses menos 10 graus porque eu estava em casa no aquecedor, então a gente não sente, né? Não tem essa coisa igual aqui de estar muito frio e passar mal de frio, ou sei lá. Peguei poucos dias de calor intenso mesmo, peguei pouquíssimos dias, e mesmo assim à noite a temperatura dava uma queda gostosa, então eu acho que, gente, eu não tive problemas com a adaptação do clima, tá? Não tive nenhuma doença com relação ao clima, que muito estrangeiro tem, tanto de lá pra cá quanto daqui pra lá. Normalmente as pessoas ficam doentes, né, quando chegam no lugar. Eu não tive, graças a Deus, nada. Não fiquei doente, não tive nada. Acho que a felicidade era tanta que eu não fiquei nem doente. Do que mais você sentiu falta? Gente, da família é óbvio, né? Das pessoas, assim, do convívio é meio que óbvio. Mas eu acho que eu sentia muita falta naquela época do pastel, palmito, coisas assim que eu ia no mercado e não achava, né? Eu não estava em Londres, né? Lembrando que eu não estava em Londres, eu estava em Leeds. Então, Leeds eu não consegui encontrar nenhum local que vendesse comidas e coisas brasileiras, né? Não sei nem se existe, mas eu não achei, eu não encontrei. E como eu estava com nativos, eles também não tinham ideia de onde pudesse encontrar isso. Então eu senti falta de algumas coisas de comer do Brasil, vocês veem? Das pessoas é o óbvio, né? Mas fora isso, eu senti a falta de algumas comidas que lá eu não encontrei. Aí tá aqui, onde morou, eu acabei de falar, né? Eu morei em 2 locais lá. Eu morei em Coventry e morei em Leeds, tá? São 2 cidades da Inglaterra. Aí me perguntaram como que se dá pra ir morar, ou sei lá, viajar, passear, enfim. Indo só com o básico do inglês. Aí precisa ver qual que é o seu básico, tá? Porque, como eu disse, eu já falava inglês aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu tive uma dificuldade de adaptação com a língua por conta do sotaque, por conta de que aqui normalmente a gente aprende inglês americano, quando você tá na Inglaterra, inglês britânico, existe uma diferença grotesca de sotaque, algumas palavras são diferentes, então eu tive até algumas situações engraçadas, né, envolvendo aí a língua, né, por exemplo, o americano fala pants, né? Pants é calça, calça comprida, pants. Eu vou até contar aqui pra vocês terem uma ideia de como que é. O britânico fala trousers, né? Então, calça em inglês britânico é trousers. Eu não tinha aprendido essa palavra até então, só tinha aprendido como pants. Pants era calça. E eu comecei a falar que eu precisava comprar calças, né? Precisava comprar calça. E o pessoal entendendo que eu queria comprar calcinha. Calcinha e sutiã, né? Eu falei, não, eu quero comprar calça pra sair na rua, porque tá muito frio, né? Eu falando que tava muito frio e eu tava, tipo, tinha mais vestido e saia, né? E eu precisava de outra calça jeans. Ou uma calça mais grossa, dessas que vendem, né? De tricô, sei lá, eu do que. E o pessoal começou a rir na minha cara, mas você quer comprar calcinha e sutiã, né? Pra sair na rua nesse frio, ninguém entendeu nada. Mas por quê? Pants, em inglês, na Inglaterra, é calcinha e sutiã, tá? Então, existe também esse tipo de coisa. Lá eles falam trouser. E quando eles perceberam que eu tava querendo falar calça, jeans, calça, né? Aí eles me consertaram. Eles falaram, então não é pants, é trousers que você quer. Pants é, tipo, roupa íntima, tá? E nos Estados Unidos, o pants é a calça. Então, existe isso também, né? Então, são situações engraçadas, mas são situações de adaptação, que nem eu falei. Então, precisa ver qual que é o seu básico, tá? Se eu posso tranquilizar vocês, logo depois vocês pegam o jeito, tá? Se você já tem uma base, mais ou menos, com o tempinho que você tá lá, você vai pegando o jeito. O que foi mais difícil, né? Aqui tem em questão de comunicação e tudo, que foi mais difícil pra mim, de adaptações, né? Na questão adaptativa. Eu acho que o fato deles serem mais fechados, né? Você tem que ter muito cuidado, né? Assim, existe uma... Ai, como eu vou dizer?
O brasileiro é muito dado, ele é muito aberto, né? Ele chega, já abraça, já beija e tal, 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 tal. Eles não têm esse costume, pra eles é super estranho uma pessoa chegar beijando. Uma vez eu cheguei beijando as pessoas numa casa lá, e o pessoal fez assim, tipo, que, né? É essa aí, né? Quem é essa louca? Mas, assim, a comunicação é difícil se você não fala a língua, né? Se você fala um pouco, eles fazem o esforço, entendeu? Assim, pra te entender. Eles percebem que você tá tentando se comunicar, então eles tentam te entender da melhor forma que eles podem, né? Digamos assim. Outra coisa que eu achei engraçado, que pra mim foi difícil, por incrível que pareça, eu senti uma dificuldade de adaptação com a falta do lixo no banheiro, porque lá eles não usam lixo no banheiro, eles jogam tudo direto no vaso. O lixo só é usado em banheiro público e quando a mulher tá naqueles dias, né? Aí a gente tem que tirar o absorvente, então aí tem lá, você coloca o seu lixinho e leva junto com você pra onde você vai, não fica no banheiro, tá? Então, isso pra mim foi esquisito no começo, mas também depois super me adaptei. Então, assim, o ser humano, gente, é um ser adaptável. Ele dança conforme a música, sabe? O que a gente não pode ter é paredes, né? A gente não pode ter um preconceito com relação ao lugar. A gente tá ali, a gente tem que estar aberto pra cultura deles lá, né? Outra coisa que também, assim, não é que me prejudicou, mas eu ficava me sentindo estranha. Provavelmente, se eu estivesse morando sozinha na minha casa, eu teria feito do meu jeito. Mas como eu estava em casa de nativo, né? Então eu procurei respeitar o máximo que eu pude da cultura deles e de como eles viviam, né? Eu tentei me adaptar ao máximo ao ambiente em que eu estava, né? Então, a questão do banho pra eles, né? O banho pra eles é uma coisa muito engraçada, porque muita gente lá, os mais antigos, não tomam banho todos os dias. Isso é uma coisa normal pra eles não tomar banho todos os dias. Isso o pessoal mais antigo, tá? O pessoal mais jovem costuma tomar banho todos os dias, mas o pessoal mais velho, eles não têm o costume de banho todos os dias e pra eles isso é normal. Se você fizer uma cara estranha quando eles falam isso, a estranha é você. Então, aí entra aquela coisa da cultura, que a gente tem que olhar e falar, ok, eles são assim, nós somos assado, né? E eu sempre tive o costume de tomar 2 banhos ao dia, esteja frio ou calor. E lá eu tive que me adaptar a tomar um banho só. Aí eu tinha que escolher o melhor horário do meu banho. Se era de manhã ou se era à noite. Então, dependendo do que eu ia fazer no dia, eu tomava de manhã. Dependendo do que eu ia fazer no dia, eu tomava antes de dormir. Então, isso pra mim foi bem difícil. Não que tivesse sido uma necessidade, tá? Eu poderia ter tomado meus 2 banhos por dia normal. Mas eu acho que uma questão de respeito, como eu estava ali dentro de um ambiente que não era o meu, né? Então eu tentei respeitar ao máximo que eu pude aquele contexto, tá? Porque eu gostaria que se tivesse alguém na minha casa aqui no Brasil, respeitasse a minha forma de viver, tipo, as regras do meu ambiente. Então, eu tentei me adaptar ao máximo que eu pude ali, porque eles acham meio absurdo o fato da gente tomar 2 banhos ao dia. Mas a diferença é que lá não faz 40 graus de temperatura, né? Aqui faz, então a gente tem essa necessidade mesmo do banho. Lá realmente a gente praticamente não sua, né? Quando tá frio. Então eles falaram pra mim, olha, se você sentir necessidade de tomar 2 banhos, pode tomar e tal. Eles foram super legais. Só que eu não me sentia à vontade de todos os dias tomar 2 banhos. Aconteceu uma vez ou outra, aconteceu. Mas foram pouquíssimas vezes, tá? Que eu fiz isso. Então o banho também foi uma coisa que é aquela coisa da resiliência, né? De você aprender a abrir mão de algo que você acha que é o certo em prol do outro que acha que tal coisa é certa, sabe? Aquela coisa da troca, tipo, tudo bem, aqui o certo é não tomar 2 banhos, então eu não vou tomar os 2, eu vou tomar um. É mais ou menos isso. Aí tem uma pergunta também sobre preconceito com estrangeiros, tá? Preconceito com estrangeiros. Lá onde eu estive, eu não senti preconceito em nenhum momento, graças a Deus. Eu fui super bem tratada. As pessoas lá foram super bem solistas. Inclusive, em alguns lugares eu fui meio que o centro da atenção, porque eu era estrangeira, eu era do Brasil. E em Leeds não tem uma comunidade forte brasileira, pelo menos até aquela época não existia, tá? Eu voltei pro Brasil em 2013. Então, até 2013,
a comunidade brasileira em Leeds era muito pequena. A pessoa que instalou a internet para nós lá, inclusive quando ele soube que eu era brasileira, ele falou: nossa, em todos esses anos que eu trabalho com rede, né, de internet, eu só atendi um brasileiro até hoje. Você é a segunda brasileira que eu estou atendendo. Então você vê que a comunidade brasileira lá em Leeds não é grande. Então para eles brasileiro é uma coisa assim, é uma atração à parte, entendeu? Não que você seja o bobo da corte ou o circo, né, o palhaço do circo, mas eles são muito curiosos. Então eu senti assim uma curiosidade muito grande por parte deles, né? Eles perguntavam muito o que eu fazia aqui, como que era, algumas coisas da nossa cultura mesmo, né? Futebol é a primeira coisa que eles falam. Infelizmente, a gente é conhecido lá fora por futebol, samba, né? Enfim, eles perguntavam muito dessas coisas, carnaval, eles queriam saber muito sobre carnaval. Rio de Janeiro, eles falam muito do Rio de Janeiro, eles acham que Brasil é resumido em Rio de Janeiro, né? Então eles só falam de Rio de Janeiro. Aí quando eu falava, não, eu sou de São Paulo, né? Na época eu era de São Paulo, capital. Ah, mas não sei o que, entendeu? Eles acham que todo brasileiro é do Rio. Que mais? Eles acham que a gente fala espanhol, então algumas pessoas chegavam em mim conversando em espanhol, achando que eu ia entender alguma coisa, eu não entendia nada, né? Eu falava, não, eu não falo espanhol, né? Eu falo português. Não que isso seja um preconceito, eu acho que isso é um estereótipo, né? Que a gente tem, e que o brasileiro tem fora, né? É como eles enxergam a gente. Lá são poucas notícias no jornal com relação ao Brasil, então eles têm pouco conhecimento. Cheguei a ver algumas coisas lá do carnaval, chegou a passar algumas notícias do carnaval, saiu até em jornal impresso, mas assim, são notas, né, poucas coisas, então eles têm pouco conhecimento da gente aqui, entendeu? Pra falar a verdade verdadeira, eles têm pouco conhecimento, eles começam a conhecer sobre a gente por causa da gente que tá lá. Então, preconceito mesmo, de jeito nenhum, eu fui muito bem tratada, muito bem tratada. Aliás, eu fui melhor tratada lá do que em muito lugar aqui dentro do meu próprio país, então nada a declarar com relação a isso em todos os locais que eu passei, dentro do país, das cidades que eu morei, tanto como fala, tanto em shopping, em loja, em museu, qualquer lugar. Parente, família, pessoas, né, no geral, eu não fui maltratada por ninguém, eu não senti preconceito por parte de ninguém. Então, pra mim, foi super tranquilo. Já ouvi falar que nos Estados Unidos existe um preconceito um pouco maior com relação aos brasileiros, né? Na Europa também já ouvi falar, mas eu não, graças a Deus eu não trombei com nenhum preconceituoso lá. Talvez tenha mesmo, né? Alguma coisa desse tipo. Mas eu, graças a Deus, no meu caminho não apareceu ninguém. E é isso, gente. Ó, 22 minutos de vídeo. Eu queria que tivesse sido um pouco menor. Isso porque eu pulei algumas perguntas, tá? Eu não respondi todas. Eu respondi as que eu achei principais, digamos assim, né, dentro do contexto aí. Gente, esse assunto exterior é um assunto que não tem fim. Se a gente começar a conversar sobre isso, vai longe, vai dar 1 hora aí de vídeo, tem que fazer uma live pra vocês, um vídeo é pouco. Mas se vocês ainda tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, até com relação à viagem, eu tenho um vídeo antigo aí no YouTube que eu falo um pouco de alfândega, de passaporte, essa parte mais burocrática, né, da coisa. Mas se vocês quiserem perguntar aqui, pergunte. Se bobear, eu faço até um vídeo atualizado aí pra vocês. Aquele vídeo tá bem antigo, comprido também. Mas eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham sanado aí algumas dúvidas, algumas curiosidades que vocês queriam aí. E é como eu falei anteriormente, quem quiser ficar à vontade pra perguntar o que quiser, que dependendo da demanda eu faço até outro vídeo aí, que eu acho que é até mais fácil de responder. E se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha no vídeo que ajuda a gente pra caramba. E se você estiver no Instagram e ainda não me segue aqui, começa isso, gente. Gratidão a todos que assistiram, a vocês que estão aqui comigo e até o próximo vídeo. Beijo!